Boa noite a todos e todas. Meu nome é Lenerson Polonini e nós estamos começando mais um Diálogos, essa série criada durante a quarentena aqui no Instagram da Companhia Nova de Teatro, com o intuito de refletir sobre as questões emergentes sobre o momento atual, convidando diversos pensadores, artistas, curadores, jornalistas, religiosos, a fim de refletir, de pensar saídas, estratégias e propostas para esse momento, né, do pós-crise. Hoje nós temos o prazer de conversar com a Sinara Meirelles, que é a socialista morena. Ela é editora, ela é jornalista e ela mantém esse site, que é um site progressista, que fala de política, não é? Que acompanha os bastidores, os acontecimentos da política no nosso país. E hoje nós temos aqui o prazer de recebê-la para essa conversa. Enquanto isso, pessoal, vão entrando, vão chegando. Eu estou tentando localizar a Sinara por aqui e acho que ela já deve estar. Já eu falei com ela aqui no WhatsApp, então ela já deve estar chegando para essa transmissão conosco. Lembrando que essa conversa ela fica registrada tanto aqui no IGTV quanto no YouTube da Companhia Nova de Teatro. Então vocês têm aí a oportunidade de ver nessas plataformas e também vocês podem divulgar, podem enviar para os amigos essas conversas públicas que são muito importantes, são muito valorosas nesse momento. A Sinara, ela entrou aqui fala para essa conversa, essa noite de segunda-feira. Opa, tá ao contrário a câmera, né? Não estou tirando. Ai, que ótimo! Sinara, que alegria te ver! Tudo bom, Lenerson? Quanto E tempo, hein? aí? Não me Tempasso! mandou nada, hein? Nem você! Só te acompanho nas redes, enfim, lendo as suas coisas, as suas análises, às vezes aí convidada ilustre do 247, de vez em quando dando aquelas opiniões importantes, né, desse tenebroso panorama político do país, né? Nossa, a gente tava numa época tão boa quando a gente se conheceu, né? Pois é, né? Era uma época que a gente podia, no inverno, esquentar as mãos no No fogão a gás, gás. exatamente. Ai, que bom. E a política, a E gente nunca imaginou que a gente ia mergulhar nesse obscurantismo, né? é Nossa, para um mim isso era coisa do passado. Imagina, nunca me passou pela cabeça. Às vezes eu via colegas assim, jornalistas fazendo matéria sobre os militares. Ah, que os militares estão insatisfeitos. Eu achava aquilo tão irreal, sabia? Aham. No entanto, era verdade. Eu é que era ingênua. Sinara, E, você tem esse site que é um site de cunho, né, progressista, que vem fazendo aí uma cobertura significativa da política no nosso país. Fala para mim, como surge essa ideia do site e o nome, né, que é um nome muito, muito forte e bonito. então, você sabe que quando eu fui para São Paulo, eu já tinha morado aqui antes em Brasília, sabe, Lenderson? A gente chamava você de Lene, ainda chamam? Chamam. Então, quando eu vim para cá, quando eu fui para São Paulo, eu fui para me livrar da cobertura de política. Eu Olha, tinha morado em Brasília e não queria mais cobrir política, queria ficar só cobrindo cultura. E aí eu fui.
passei um tempo na Espanha. Quando eu voltei, eu fui para São Paulo com essa ideia. Quando a gente se conheceu, eu trabalhava na Ilustrada da Folha, escrevendo sobre livros. E aí, depois eu fui para Veja, fui para Carta Capital e tal. E na Carta Capital, lá em São Paulo, eu estava contratada como uma pessoa para escrever sobre assuntos diversos, que é o que eu mais gosto. Eu gosto de escrever sobre variados temas. E aí, quando eu vim para Brasília de volta, por questões pessoais, eu me casei e vim para cá, eu tive que voltar a cobrir política. E cobrir Uhum. política na pior parte, que é a que eu não gosto mesmo, que é hard news. Ou seja, aquele dia a dia maciço de ter que ficar ouvindo o presidente do PMDB, fonte no Congresso. Acho isso um porre. Assim como leitora e também como jornalista. É um tipo de coisa que eu não leio nunca. Eu gosto mais da política com P maiúsculo, sabe? Uma política que tenha uma história por trás. E isso não dá para você fazer no dia a dia da política. E aí, quando foi em 2012, eu comecei a ter uma necessidade muito grande de me posicionar politicamente. E como eu era repórter, isso não tinha a possibilidade, né? Como repórter, você reportaria, você conta o que. Você não bota a sua opinião dentro de uma reportagem. E eu queria Uhum. escrever artigos, queria escrever coisas que me interessavam, e aí eu resolvi fazer um blog para mim e continuei na Carta. Fiquei na Carta até 2015. Aí, a partir de 2015, eu fiquei só com o site. E aí também só escrevo sobre coisas que me interessam. É O bem interessante. nome, Ah, o o nome nome. Socialista Morena veio Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Quando eles voltam ao Brasil depois da anistia, eles vêm com a ideia de espalhar um socialismo novo, um socialismo que não seguisse modelos, que fosse um socialismo brasileiro, mestiço, socialismo moreno. Eles criaram esse termo. E aí, na época, foram super espinafrados, fizeram muita gozação, e acaba que eles abandonaram um pouco essa ideia, que eu acho uma boa ideia. E aí eu resgatei esse nome para o meu site. Que lindo, que linda história. O grande velho Brizola, né? Uma referência, assim. Quem viveu no Rio de Janeiro, nos territórios populares, não é? E que viveu durante essa época, final dos anos 80 e tal. Meus irmãos, eles falavam, eles chegavam em casa e nossa, hoje teve cinema no CIEP, no Brizolão, né? Que chamavam de Brizolão. Ah, nossa, hoje teve isso, hoje teve aquilo, né? E como é referência, assim, a política do Brizola com Darcy Ribeiro, como eles revolucionaram o Rio de Janeiro nesse período, né? E a política no país, né? É uma grande referência. E que bonita inspiração. Bonito saber Não, dessa botei o história. Brizola Vocês, como. esse jornalismo do site, do blog, ele está muito. Ele acontece nas redes, né? Muito nas redes. E com essa questão do Covid-19, né? Eu acho que há algum tempo a mídia impressa ela tem cada vez mais atuado nas redes, né? E como é que você vê esse movimento, Sinara? Eu acho, sinceramente, que não existe futuro para a mídia impressa. A não ser como objeto de desejo ou de adoração de uma elite intelectual e econômica, né? Ah, você quer ver sua foto no jornal. Ah, você quer ver. Então vão ter muitos produtos jornalísticos em papel sofisticados para uma elite. Mas assim, que o jornalismo em papel vai continuar, eu acho muito difícil. Eu acho que Hum. a tendência é que todo o jornalismo do planeta migre para as redes, né? E eu acho que os jornais, na verdade, não se prepararam para isso. Não se prepararam. Eu acho que talvez nós que já estamos nas redes há mais tempo,
somos mais preparados, entendemos mais do ambiente do que eles, né? Você vê, por exemplo, um jornal como a Folha de São Paulo, que é o jornal onde eu trabalhei muitos anos, já era para ter um site bacanérrimo. E não tem, porque o investimento do grupo Folha foi mais no UOL. Só que o perfil do UOL não é exatamente o mesmo da Folha, né? Um jornal, em outros países não tem essa coisa do portal, né? Não se firmou esse negócio do portal. Em outros países são jornais, revistas, né? Sites. Não tem esse portal enorme que fagocita tudo como o UOL, né? Aqui no Brasil Ah, tem essa tendência. Mas, assim, nos Estados Unidos tem um site do New York Times, tem um site, e todos muito bem cuidados, todos muito bem bonitos. Eu acho que, como o UOL teve, a Folha teve o UOL, eles não foram atrás. E mesmo o Globo, eu acho os sites muito ultrapassados. interessante você falar isso do New York Times, por exemplo. Esses dias eu vi uma entrevista de um jornalista do New York Times que comanda o setor de audiovisual do New York Times. Então eles produzem vídeos, documentários e tudo pensado para as redes. E eu achei aquilo impressionante, porque é uma visão muito conectada com o futuro, né? Aqui ainda se produz muito pouco conteúdo para as redes, né? Você vê, por exemplo, vamos citar um exemplo de uma revista que é excelente em papel, a Piauí. Uhum. Ela é ausente das redes. Ela volta e meia bota um texto na internet que vem da revista, mas não aproveita o ambiente de rede para ir além, sabe? Porque o bom a New Yorker, por exemplo, que é o espelho da Piauí. A Piauí Uhum. se inspira na New Yorker. A New Yorker, Uhum. quando coloca um texto deles no digital, aberto para as pessoas lerem, ele já oferece outros produtos além do texto. Ele já bota um vídeo, ele já bota um link, coisa que não é possível no papel. Então, a sorte da Piauí é que ela tem um herdeiro de banco por trás. Mas, assim, não teria sobrevida no mercado se continuasse desse jeito. Como observadora atenta da conjuntura social, política do país, né? Como é que você vê a situação do país hoje, do Brasil? Cara, entrou uma Opa! ligação aqui no meio, não sei por quê. Ah, tá bom. Desculpa, pode repetir. Ah, não, eu estava falando que você é uma observadora atenta da conjuntura política, social do país, não é? E eu queria te perguntar, como você vê o Brasil hoje? Puxa, que tristeza, né? Eu vejo o Brasil com muita tristeza e pena, desânimo, mas assim, estou tentando resgatar um pouco historicamente, até mesmo na tua área, sabe, Helene? Uhum, Eu tenho aproveitado a pandemia para suprir algumas lacunas da minha formação cultural. Porque tem uma uhum, coisa que eu gosto muito de falar, as pessoas que têm origem mais simples, mais humilde, elas vão fazendo sua formação cultural ao longo da vida. Não é a mesma coisa uma pessoa que nasce rica e já tem uma biblioteca maravilhosa em casa e que está desde pequeno acostumado a ler Proust, né? Não é a mesma coisa. Eu uhum. acredito que nós temos uma origem semelhante e a gente vai se formando. E eu tenho 53 anos e ainda estou em formação. Por exemplo, eu nunca assisti os filmes, a maior parte dos filmes do cinema novo. E eu estou assistindo algumas coisas do cinema novo. Estou assisti Rio 40 Graus, que é um filme muito importante, acho que todo mundo deve Nelson ver. Pereira dos Santos. Exato, e que foi um marco, né, do cinema, Uhum, porque ele faz um filme, pela primeira vez o Brasil mostra um filme a partir da favela, né? Os personagens são cinco crianças, os protagonistas são cinco crianças da favela.
E aí toda essa movida intelectual da época do antes do golpe e de depois do golpe tem me interessado muito, porque eu acho que a gente tem que revisitar essas coisas. Por exemplo, Teatro de Arena e CPC da Uni. A gente tem que lembrar disso. A gente não pode Sim. esquecer isso. Porque eram figuras maravilhosas e se juntaram para fazer uma coisa. Você sabe quanto tempo ficou em cartaz A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, do Vianinha? Não. 2 anos. É mole o negócio desse? Um texto totalmente engajado, que era assim, tentar popularizar a noção da mais-valia, que tem esse título que eu acho engraçadíssimo. Eu até quero ler a peça, que eu nunca li. A mais-valia vai acabar, senhor Edgar. É engraçado, né? E eles ficaram em cartaz 2 anos com a peça dessa. Então, assim, eu acho que essas coisas a gente tem que lembrar, porque quem são os primeiros que sofrem nos regimes totalitários? Os artistas, Os os artistas. intelectuais, eles vão perseguir. Se você vê a linha evolutiva da cultura brasileira, cada vez que o Brasil encontra uma linguagem própria, nacional, de promoção do brasileiro, né, da gente ter orgulho de sermos brasileiros, vem um golpe. Né? Você vê que durante o período do golpe contra Dilma e do Temer, teve aquele filme que foi para Cannes, do Kleber Mendonça, Aquários. Sim, Aquários. Assim sim. como quando o Rio 40 Graus foi lançado, ele ficou proibido, sabia? Pela censura. Porque Uhum. eu nem conhecia essa história de que eles tentaram dar um golpe no Juscelino para o Juscelino não tomar posse. Então, assim, parece que toda vez que o Brasil sobe culturalmente, que encontra consigo mesmo e as suas melhores qualidades, vem um golpe para impedir e tentar nos convencer de que nós somos um subpovo. Um subpovo. É isso que eles querem, né? Quando o Bolsonaro diz assim, olha para esse país, se tivesse só japonês, seria outra coisa. É para nos colocar para baixo. Sabe aquela ideia que o Lula falava, o melhor do Brasil é o brasileiro, que é o do Câmara Cascudo? O bolsonarismo é o anti isso. Ele quer que a gente admire os Estados Unidos, admire o Israel e ache que nós somos um povo de segunda classe. Nós não somos, nós somos um povo maravilhoso. Uma hora nós vamos descobrir isso de novo. É importante você falar isso porque a retomada, essa retomada, eu acho, da cultura no país, ela se deu na gestão do Gilberto Gil, né? Estive aqui conversando com o Juca Ferreira, era impressionante, né? Toda a estratégia, todo o planejamento de colocar a cultura na centralidade, os pontos de cultura, os programas de intercâmbio. No Brasil, sempre celebrando o Brasil e o brasileiro, e não botando a gente para baixo. Ah, o nosso cinema é pior, o nosso teatro é pior, sabe? Ainda que, né, tivesse problemas, eu acho que o governo do Lula foi um governo muito propositivo nesse sentido, das construções das políticas. Minha crítica à Dilma é que ela vai negligenciar isso, principalmente no final do primeiro mandato dela. Ela esquece completamente a cultura, né? Nossa. E era um Não é movimento. só ela, não. Eu acho E era um que. movimento. E era um Sim, movimento cultural, que ia para as ruas defendê-la, e que, na verdade, era a defesa da democracia, não é? Não é? Estava muito mais além do que isso. Mas, mesmo assim, você tinha ali bases, você tinha uma estrutura, né? Um projeto dessa construção de identidade nacional. Então, muito importante você falar isso. Desculpa, era para concluir o não, raciocínio. era só para concordar com você em relação a Dilma e também à esquerda de maneira geral, os políticos de esquerda, que tem uma visão muito utilitarista da cultura, sabe? Na hora que Sim, quer ganhar a eleição, aí faz aqueles eventos, um circo voador e não sei o quê, e na hora que assume,
Cadê o aumento do orçamento para a cultura? Nenhum. Né? A gente não viu isso. E a Dilma, eu me lembro que a Dilma a gente batalhou horrores para poder eleger ela em 2014. Nossa, foi um, né? Os artistas à frente, todo mundo ali batalhando. Todos os artistas foram às ruas. E eu me lembro de ter encontrado o Juca Ferreira e ele ter me dito que ela não tinha recebido ele ainda, já tinha 7 meses de posse. Então, assim, essa visão utilitarista da cultura, que também acontece em relação aos jornalistas de esquerda, né? É Aham. muito ruim. É muito ruim. A gente tem que pensar sempre que essas coisas estão integradas. Senão, não vai para lugar nenhum. Senão não vai para lugar nenhum. Acho ótima a tua observação, concordo. Ah, como é que você vê esse movimento da grande mídia hoje? Quer dizer, ela ajudou a parir o Bolsonaro, né? E agora ela faz um movimento de não, agora eu tiro o corpo fora, o Bolsonaro é mau, nós defendemos a democracia. Como é que você vê esse movimento? Um tanto quanto esquizofrênico, não? Essa Não, postura é da grande de mídia? propósito, né? É de propósito. O plano sempre foi esse, ó, vamos fazer tudo, vamos tirar o PT e depois qualquer coisa que der errado, nós culpamos o PT. Uhum. Esse é o que eles fazem, né? Porque se eles assumirem a responsabilidade deles nisso, eles vão ter que assumir toda a trama que foi feita para tirar o PT do poder. Porque vamos dizer assim, o PT tinha defeitos, tinha. Mas por que o PSDB não esperou chegar 2018? Né? A gente poderia estar com. E a mídia, né? Porque o PSDB tem a mídia como sócia. Por que não esperaram chegar 2018 para trocar, para eleição? Não, vamos destruir tudo, vamos acabar com todas as instituições, vamos enfraquecer as instituições, vamos fazer qualquer coisa vale a pena para tirar o PT do poder. E deu no que Uhum. deu. Pavimentaram o caminho para chegar um Bolsonaro. Foi Bolsonaro, assim como poderia ser qualquer outro aventureiro, porque eles deixaram as instituições brasileiras frágeis. Né? A partir do momento que você condena e tira do poder uma presidenta eleita sem crime de responsabilidade, porque até hoje não foi comprovado haver crime de responsabilidade na acusação, você abre caminho para isso. Né? Quem foi, Lennerson, a primeira pessoa que falou que as urnas eletrônicas foram fraudadas? Foi o Bolsonaro ou foi a Aécio Neves? Foi o Aécio, não é? O Aécio falou, essa eleição vamos pedir recontagem. Recontagem de Gente, votos. nunca ninguém tinha questionado que as urnas funcionavam. Se as urnas não fossem sérias, o PSDB ganhava direto em São Paulo? Não faz sentido. Porque se as urnas fossem possível fraudar, o PT fraudaria em São Paulo e no Nacional. Ou o PSDB fraudaria em São Paulo e no Nacional. E, no entanto, não acontecia. Né? Uhum. Uhum. Eu acho que a mídia ela teve muito pouca responsabilidade para com o Brasil. Esse é que é o lance. Eu me lembro que nesse período das eleições, estava no Rio de Janeiro, eu morava do lado do Globo, do jornal Globo, né? E nesse dia estava acontecendo um debate do Haddad com os jornalistas do Globo. Dentre eles o Anselmo Góes, que almoçava assim embaixo de casa, no restaurante. Esbarrava com ele lá e tal. E aí Lá nesse naquele dia... restaurante lá do Flamengo, Alcaparra? Não, não. No centro. Na rua No Irineu, centro mesmo. na rua de Santana, ali com Irineu Marinho, enfim. E bem ao lado do Globo mesmo, da antiga sede. E, Sim. e eu lembro que eu fiquei muito nervoso nesse debate, porque toda a discussão do debate era para jogar o Haddad no corner. E de uma forma muito tendenciosa. Aí o Anselmo, ele passou e tal, eu falei, Anselmo, você estava conversando com um professor,
Tinha tanta coisa para você perguntar, discutir o Brasil. Aí o Anselmo ele disse assim, não, sabe o que que é? É que já fizeram a pesquisa, e aí viram que ele vai perder mesmo e tal. Então, esse tipo de comportamento no jornalismo é muito condenável. Assim. Então, por isso que eu fiz questão de trazer essas questões da mídia, porque, de fato, se você for pensar, eles são parte dessa crise pela qual nós estamos passando, que é incontrolável. O Barbudinho, ele veio aqui, nós conversamos e tal, e ele falou que é isso. Ele falou, olha, a grande mídia ela está querendo alguém que siga a agenda, que é uma agenda que aprofunde essa agenda neoliberal, de corte de gastos, de arroxo dos trabalhadores, etc. e tal. Então, é por isso que eu fiz questão de te provocar nesse sentido, né? Não, e você vê, quando você lembra daquele patético editorial do Estadão, sabe? Eles agora querem tirar o corpo fora, comparando um professor com um energúmeno que defendia tortura de seres humanos, que defendia ditadura. Eles botaram uma escolha difícil, escolher entre o Haddad, uma pessoa culta, civilizada, contra um bárbaro, lobista de cloroquina que está no poder. Sabe, você tem comparação possível? Ainda vem querer culpar o PT por isso? Não, assumam suas responsabilidades. Assumam suas responsabilidades. Você acredita em uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro? E você acha que haverá acordos para que isso aconteça? Vou dizer uma coisa para vocês. Se for a frente para derrubar o Bolsonaro, já era, né? Porque o pessoal que dizia que estava fazendo a frente, disse que a frente não é para derrubar o Bolsonaro. Então, não é. Então, vamos supor que tem uma frente eleitoral contra o Bolsonaro em 2022, eu escrevo o que eu estou te dizendo. Essas pessoas da elite vão votar no Bolsonaro de novo porque elas gostam do projeto econômico do Guedes. Se o Guedes continuar com o Bolsonaro até lá, elas vão apoiar Bolsonaro de novo. Uau! Vão. Pode escrever. Mesmo com toda essa barbárie, tudo. Vendedor de cloroquina, vermífugo agora, né? Quer dizer, o PSDB votou a favor de todos os projetos de Bolsonaro. Que oposição é essa que se comporta como se fosse situação? Porque se você vota a favor de todos os projetos do Bolsonaro, você é da base de apoio. Sorry. Não é? Quem Sim. vota a favor? Fala assim, o Bolsonaro precisa do Centrão para apoiar, não sei o quê. Se o PSDB ele tem todos esses votos. O PSDB votou em todos os projetos de Bolsonaro a favor. Não tem a menor razão para acreditar que se tiver uma eleição em 2022, eles não vão apoiar o Bolsonaro se o Guedes estiver junto. Então você acha que é tudo jogo de cena? Então, quando o Dória se coloca como um novo antagonista do Bolsonaro. Ele acha que tem chance de ganhar do Bolsonaro, mas será que tem? E se ele não tiver, se ele tiver os mesmos 4% do Alckmin, e quem for para o segundo turno for o Bolsonaro, qual vai ser a postura? Porque o Dória já apoiou o Bolsonaro nessa última eleição. Ele vai apoiar o PT? Duvido. Então, na sua opinião... Seguinte, o Bolsonaro está com 30%. Direto, 30%. O PT, historicamente, sempre teve 30%. Então, é mais provável que seja o Bolsonaro contra um candidato do PT ou de alguém que o PT apoie. Certo? Certo. Chegando ao segundo turno, essa galera aí que só gosta de dinheiro vai votar no PT ou no Bolsonaro? Essa frente ampla, o que você acha do nome de Ciro Gomes?
nessa, Nada contra o Ciro. Eu acho nessa que o Ciro jogada tem que chegar. toda? No dia que o Ciro chegar no segundo turno, eu voto nele. Não tem nenhum problema. O problema é que até agora ele nunca mostrou que chega no segundo turno. Certo? Nós não temos Uhum. nenhuma evidência eleitoral de que o Ciro chega no segundo turno, porque ele nunca chegou. Então, assim, o pessoal do Ciro fica bravo, mas a gente não pode raciocinar em cima de hipóteses. Uhum. O fato é que o Ciro nunca chegou no segundo turno. Se ele chegar um dia contra o Bolsonaro ou qualquer gente de direita, eu voto nele tranquilamente. Essa tese, o próprio Ciro, ele vira e mexe, ele apresenta, ou alguns ciristas, centristas e etc., de que o PT ele precisa abrir mão desse protagonismo. O que, que você acha disso? Para poder apoiar, por exemplo, um candidato. Essa discussão, ela está acontecendo nesse momento em São Paulo, por exemplo. Então, a questão toda é, PT apoia a chapa Erondina Boulos Erondina, né? E abre mão de um candidato que não tem essa expressão para angariar os votos. O que, que você acha disso? Olha só, não é justo dizer que o PT não abre mão, porque ele abriu mão da candidatura no Rio para apoiar o Freixo e o Freixo não saiu porque o pessoal não quis. Tá? Dito isto, a minha proposta é que o PT e o PSOL façam um bem bolado. Faz um bem bolado. O PSOL apoia Benedita no Rio e o PT apoia Boulos em São Paulo. Eu, como eleitora, ficaria feliz da vida. Você não ficaria, não? Sim, claro. é... A Mas gente não você. manda nos partidos. A gente não manda. Nós, eleitores, eles só querem os nossos votos. Quando a gente dá qualquer palpite, já falam: ah, você não é do partido, você não pode falar nada. Só que somos nós que votamos. Mas então, acho que essa questão, Sinara, é uma questão que as pessoas estão discutindo com muita frequência, que elas não acreditam numa volta aí de um governo popular numa próxima eleição logo pela esquerda. Muita gente acha que o caminho ele vai, até chegar à esquerda, ele vai vir pelo centro, ele vai ser meio centrista. E essa discussão ela está justamente ligada a essa questão do protagonismo do PT. Ah, então tá. Então, se o PT apoia. A tese é essa, não é? Das eleições passadas. Se o PT apoiasse o Ciro Gomes, provavelmente nós teríamos ganhado a eleição e, enfim, não teríamos esse pesadelo chamado Bolsonaro. Você acha essa tese uma tese equivocada? Eu acho que é uma hipótese que não se concretizou, porque se o Ciro tivesse ido para o segundo turno, o PT tinha apoiado. Só que ele não foi. Esse aqui é o ponto, que a gente se bate e não tem diálogo. O PT e nós que votamos no Haddad dizemos que o Ciro, infelizmente, nunca passou de 12% nas eleições. E é verdade, ele nunca passou desse patamar. Certo? Uhum. Se ele tivesse ido para o segundo turno, obviamente que todos fechariam em torno dele. O problema é que ele não chegou lá. Então fica difícil raciocinar em termos de hipótese. É uma hipótese. Eu, sinceramente, Lennerson, preferi o Haddad em 2018. E como eu, muita gente preferiu o Haddad. Por que eu preferi o Haddad? Porque eu acho que o Bolsonaro ele é representante de uma masculinidade tóxica. E ele precisava de um contraponto que não fosse parecido com isso. E eu acho que o Haddad se encaixava mais como contraponto do que o Ciro, que também tem uma certa masculinidade tóxica. No caso, uma mulher seria um Não, contraponto. sim, eu acho que para você ter uma ideia, a Marina Silva, na eleição, ela deu muito boas respostas para o Bolsonaro, viu? No debate que o Bolsonaro, covardão, o único que ele foi,
a Marina deu uma surra nele. E não o Ciro. Quem deu a surra nele foi a Marina. Porque eu acho que o Bolsonaro com o Ciro ficou muito parecido. De um lado, o jeito, né? O jeito. Já o Haddad não, o Haddad é mais suave, então ele contrapõe de outra maneira. O Haddad é tranquilão. Hã? O Haddad é tranquilão. O Haddad é mais tranquilo e ele é mais feminino nesse sentido, sabe? Ele tem uma linguagem de corpo, de jeito de se, que é mais evoluída, de um homem mais do século XXI. Uhum. Uhum. Pode ser que eu esteja errada. Estou falando que eu sou a dona da razão. Pode ser que o Ciro chegasse lá e desse umas chulapadas no Bolsonaro e isso fosse bom. Só que o Bolsonaro não foi nenhum debate. Onde é que o Ciro ia dar essas chulapadas nele, né? Nos bastidores de Brasília, né? Você que está em Brasília e acompanha aí o dia a dia da política nacional. Bolsonaro, ele cai com inúmeros escândalos, um escândalo atrás do outro, quer dizer, é impressionante como esse homem se mantém no poder, né? Qual a sua opinião sobre isso? Eu não tenho tantos, como eu te falei, eu fujo um pouco dessa política partidária aqui de Brasília e não tenho tanto conhecimento assim de bastidor. Mas, na minha opinião, ele não cai. Não cai. Vou maturar isso até as próximas eleições, né? E torcendo para que ele não resolva fazer uma aventura, porque ele é um aventureiro e se cercou de militares aventureiros como ele, de tentar um golpe dentro do regime, né? Porque isso aí você não pode chamar de governo, você não pode chamar de democracia, a gente já vive num regime um regime falsamente democrático, desde a época do impeachment da Dilma, do golpe contra a Dilma. Uhum. Nesse sentido, o Congresso, o STF, tem feito ali um contraponto necessário, né? Para que dá um pouco de freio nessa aventura toda. Hã? Ruim com eles, pior sem eles. Sim, sim. O Bolsonaro e esses generais aí dos quais ele se cercou, que são todos aventureiros, infelizmente, eles estão vendo a pandemia ajudá-los no projeto deles de destruição. Por exemplo, tirando no hospital, a gente tem todas essas lideranças indígenas morrendo por conta da inépcia do governo, que eles estão fazendo de propósito. Eles querem mesmo é que os indígenas morram, para eles ficarem com as terras que eles sempre quiseram e verbalizaram desde o começo. Foram mais de 500 indígenas, né? Eu estou acompanhando aqui os números. E é a continuação. O Gilmar fala de genocídio, ele não gosta. Ele não gosta, né? Mas o que está acontecendo é um genocídio e ele é responsável. Por quê, Lenerson? Os nossos médicos aqui brasileiros abraçaram a candidatura do Bolsonaro porque ficaram com raiva dos mais médicos, mas eles nunca foram para lá, para os distritos indígenas trabalhar. Só depois dos mais médicos que os distritos indígenas tiveram médicos. E agora, como não tem mais médicos, não tem médicos nos distritos indígenas. Os médicos, o CFM, todos esses também são responsáveis pela morte dos indígenas. Qual o papel do jornalismo, desse jornalismo que está muito mais ligado ao ativismo ou ao campo progressista nesse momento? Sinara, eu tenho visto alguns canais que estão com audiências assim altíssimas, com uma notícia que não passa por esse filtro da grande mídia, então são notícias muito mais apuradas e que não tem esse compromisso com o capital, né?
Como é que você vê esse movimento? Cara, eu tô dentro dele já há muitos anos, né? Uhum. Então, para mim, eu tô achando ótimo que os canais de esquerda agora estejam se firmando tardiamente até nas TVs online, né? As TVs online, eu acho que hoje as pessoas estão se acostumando muito com elas. Talvez depois que acabar a pandemia, esse seja um hábito que permaneça, porque eu vejo, por exemplo, eu faço um programinha assim de cultura na sexta, às 20 horas, no canal da Fórum no YouTube. E aí as pessoas falam assim: nossa, eu adoro ficar fazendo faxina no sábado e assistindo você. É o tipo de coisa que nunca aconteceu antes, né? Eu nunca apareci nesses canais corporativos e as pessoas me reconhecem na rua por conta de aparição em canal alternativo. Então é maravilhoso o que a gente está conquistando, né? Só precisamos ver, a gente consegue sobreviver. Monetizar isso, né? O consumo dessa notícia. E isso é um movimento interessante porque é um movimento que permanece, né? Essa ideia das lives, quantas pessoas não estão curtindo esse movimento, né? E a gente está agora, de verdade, a gente está conversando através do celular, né? Porque as pessoas estavam usando o celular, iam para as reuniões, ficavam lá, uma olhando o celular, cada um olhando o seu celular, vendo as mensagens, WhatsApp, etc. e tal. E agora não, de fato, as pessoas estão usando o celular para se comunicar, né? Porque eu acho que durante um tempo ele perdeu essa função. Essa nova forma, né? Quer dizer, que não é nova, mas as pessoas, você acha então que permanece essa forma de consumir notícia, então, é isso? Pela Eu acho que internet, vai vendo ser lives, consolidado. vendo. Veio para ficar. Acho que sim, porque tem um fenômeno típico do jornalismo que é o hábito, a criação de hábito, né? Então, assim, por que as pessoas passaram a assinar revistas? Porque criou-se um hábito, né? Então, por exemplo, minha mãe até hoje gosta de receber a revista dela no final de semana em casa, porque ela tem o hábito disso. Então, é uma alegria receber aquela revista e tal. E as pessoas estão começando a ter o hábito de acompanhar os jornalistas que eles gostam nas redes sociais. E eu acho que esse hábito vai se manter, sabe? Eu vejo que assim, as pessoas não ficam muito afim mais de ver a narrativa da Globo, a não ser para criticar. Eles não ficam lá o dia todo ligado na Globo News como antes. Eles botam ou na CNN ou botam no Brasil 247. Vou olhar o que está acontecendo na revista Fórum. Zapeiam, eles estão começando a zapear no digital. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Uma das estratégias da mídia progressista, e que é irreverente, né, engraçada, são os memes. E é um recurso muito usado pelo ativismo digital. Qual é a importância dos memes nessa comunicação das massas? Olha, eu acho que o meme, na minha opinião, o meme é humor, né? É Você humor. passa o seu recado com humor. Hoje até eu conversei mais cedo com o Leandro Fortes, que ele me chamou para fazer uma live com ele mais cedo. Hoje foi a maratona das lives aqui. E aí ele falou sobre os memes, que ele acha que a direita domina mais a arte dos memes do que nós de esquerda. Eu acho que não, eu acho que a arte do meme, quem domina bem mesmo é o brasileiro. O brasileiro é muito bom em memes, ele sabe muito bem, eu acho que até como já teve muita desgraça aqui, eu acho que o brasileiro sabe rir da sua própria desgraça.
mas eu não vejo como jornalisticamente não me atende o meme. Pelo contrário, eu acho que o meme torna tudo muito raso. E o que eu quero é que as pessoas se Despolitiza? aprofundem mais. Uhum. Eu Porque gosto, eu, adoro, dou risada e tal, compartilho no Twitter e tudo. Mas eu, por exemplo, na página do Socialista Morena no Facebook, não é permitido comentar com memes. Eu acho ah, que o. Não, não é permitido. Então você aumenta o nível do debate se você faz esse tipo de coisa, entendeu? Porque a uhum, pessoa vai ter que escrever lá. Ela vai ter que uhum, escrever, ela vai ter que colocar o raciocínio dela e tal. Não vai simplesmente recorrer a uma imagem que o povo vai fazer kkkk. Entendeu? uhum, Não, uhum. ali não é o lugar. Eu quero contribuir para a conscientização política da sociedade, que eu acho que foi uma falha do PT no poder. Essa pandemia despertou o interesse das pessoas pela arte. Então, quem pôde ficar em casa, viu filmes, assistiu lives, transmissões de óperas, shows, peças de teatro, e por aí vai. O que você acha disso? Meses atrás a arte ela era atacada, demonizada, né? E Pois é. agora ela oxigena a vida das pessoas que estão confinadas. Como é que você vê esse movimento? Não é sem a arte, gente, pelo amor de Deus. O que seria de nós? Como é que a gente estaria aguentando todo esse tempo aqui? Eu mesmo, assim, vou te dizer qual a minha. Quer saber qual a minha rede social favorita na Sim, pandemia? sim. Spotify. Gente, que rede maravilhosa. Tá aí um dinheirinho bem gasto. Eu boto uma música e passo o dia ouvindo música, cozinhando, quando eu estou offline, porque eu estou tentando estabelecer uma rotina que eu, aliás, aconselho vocês a fazer o mesmo, de manter as redes só de segunda a sexta. E sábado e domingo desconectar, sabe? E ficar ouvindo música, curtindo sua família, lendo, fazendo exercício, desconectar no final de semana. Eu estou conseguindo me organizar para ficar segunda a sexta full time lá trabalhando, me relacionando, mas no sábado e no domingo a única rede que eu quero saber é aquela de deitar, que está bem aqui atrás, e o Spotify para ouvir as músicas, porque é tão bacana que você fala assim: ah, acordei com vontade de ouvir tal música, e aí você bota e tem. É muito bom. Eu gosto também de ouvir vinil. Eu tenho o meu disquinho de vinil e gosto de ouvir rádio, programa de rádio, sabe? Uhum. Mas o Spotify realmente tem sido uma mão na roda aqui na pandemia. YouTube também, né? YouTube ele tem Dá oferecido para aí uma pesquisar série de bastante. possibilidades aí para as pessoas verem, né? Documentários, palestras. E aí você vai ver lá palestras de filósofos, documentários históricos, séries assim, com Eu acessos garimpo assim muito, eu garimpo monstruosos. muito no YouTube. Recentemente, depois do Rio 40 Graus, eu vi outro que chama Cinco Vezes Favela, que é do CPC da Uni. E dois dos filmes do Cinco Vezes Favela estão restaurados e você pode achar eles no YouTube numa qualidade incrível, cara. Que são o Pedreira de São Diogo, do Leon Risman, e o Olha, Coro de Gato, do Joaquim Pedro de Andrade. Nossa, que maravilha! Maravilhosos. Sinara, qual o futuro do jornalismo? O futuro do jornalismo é. Eu acho que é geral, assim, né? Tem muito futuro pela frente. Eu acho que a gente já está revolucionando muito, né? Você vê, né? Como é louco isso. Eu estou fazendo 11h30 na revista Fórum, segunda e quarta. Às 11h30 eu faço lá no canal da Fórum. E aí o Rovai e a Adri estavam numa casa em Gonçalves. E sempre com um fundo assim, tipo esse aqui meu, né?
coisa meio fazenda e tal. A casa que eu moro aqui em Brasília também é bem como se fosse uma casa de campo. E aí eles fizeram uma parede verde que é chroma key, né? E aí agora eles podem botar qualquer cenário, cara. Então agora eles estão usando um cenário, as pessoas falam assim, nossa, parece Jornal Nacional. Porque é tanta possibilidade no digital que, nossa senhora, e com pouco dinheiro, né? Com Uhum. pouco dinheiro. Vou falar uma revolução que aconteceu e que, aliás, já está mexendo muito com os jornalistas. É o fato dos times de futebol passarem a transmitir os próprios jogos, como faz o Flamengo. Isso é Uhum. revolucionário. E aí o pessoal da SPN, não sei o que, já está falando assim, mas vocês vão querer ver o comentário de um jornalista que é do próprio clube? Ele não vai falar mal do próprio clube. Você acha que uma pessoa que torce pelo Flamengo não vai querer ouvir um comentário que também torça? Eu acho que vai. Eu acho que vai querer. Eu acho que ele não vai querer ouvir um comentário contra o time dele. Então, eu acho que essa é uma questão que vai abalar bastante a cobertura do esporte nos próximos anos. É uma novidade, né? O Flamengo não quis fechar com a Globo a parceria e resolveu lançar a Flá TV. Pronto, ele mesmo transmite o negócio. E agora? Como é que fica o jornalismo esportivo? Isso aí é uma revolução. Uhum. Então, assim, o Uhum. jornalismo tem um futuro que a gente não sabe qual é. O que a gente sabe é que os empregos, como eram antes, quando que eu ainda alcancei isso, não existem mais. Né? Que você chegava numa posição que você ganhava uma baba, sabe? Você chegava. Eu lembro que eu trabalhava na Folha, tinha um setor assim na redação que chamava Gráfica do Senado. Que era o pessoal que não fazia nada e ganhava uma grana. Entendeu? Esse tipo de coisa é mais difícil de acontecer hoje. Hoje, se o profissional não for versátil e souber atuar em todas as áreas, ele vai ter mais uns 10 aí querendo a vaga dele. Ainda mais que não é mais obrigatório ter diploma. Você acha que as pessoas estão aprendendo algo com a pandemia? Você acha que algo mudará depois desse Já cenário? fomos mais otimistas nesse sentido, né? Já fomos mais otimistas, mas a gente vê Uhum. cada coisa que a gente fala assim, não, acho que não, porque a gente achava que eles iam ficar mais, que as pessoas iam ficar mais solidárias, e no entanto elas se engalfinham, como eu vi outro dia um vídeo em Salvador que as pessoas estavam se engalfinhando por cerveja no supermercado. Aí a gente pensa que as pessoas vão ser empáticas e as pessoas evitam usar máscara, sendo que a principal razão da máscara não é só você não se contaminar, é não se contaminar o próximo. Então, assim, e outra, as pessoas jogando a máscara e a luva na rua. Saio para caminhar, tem um monte de lixo desse tipo na rua. Então, assim, infelizmente, o ser humano já está num caminho que parece muito ruim, incapaz de se tocar pela morte dos outros, né? 80 mil mortos e parece que as pessoas não conseguem se tocar, a não ser que aconteça na própria família delas. E a classe política está aprendendo algo com essa pandemia? Não, acho que não. Não. Acho que não. Tá Acho que certo. eles não. Acho que eles estão trabalhando aí remotamente, sem precisar vir para Brasília, fazendo aquelas mesmas negociatas de bastidores, mas eu não sou uma pessoa descrente dos políticos em geral, não. Tem políticos bons, tem bons políticos, tem boas mulheres na política, Uhum. e os ruins não podem. A gente tem mais é que eleger mais gente boa, né? E não ficar achando que. Porque fora da política chama-se ditadura. Se você não gosta de político, eleja outro político, porque quando a gente nega a política, a gente entra numa ditadura. Porque um país sem política é um país ditatorial. Tá certo. Sinara, adorei falar com você. Nós estamos chegando no final desse bate-papo, desse encontro Muito maravilhoso. bom. Sempre Adorei bom, também. sempre bom te ouvir, né? Tua inteligência, tua experiência e
expertise aí no jornalismo e sempre muito gostoso falar Você de está morando política no com Rio ou em você. São Paulo? Moro em São Paulo. Está em São Moro em Paulo. São Paulo, onde a minha companhia, juntamente com a Rosa Freitas, com a Karina Casuccelli, mais uns 10 integrantes, estamos Mas o baseados celular aqui. Oi? o celular é 21. Ah, o celular ainda continua 21. Vira e mexe, eu vou para o Rio também, enfim. Heitor. Mas é isso. Eu quero agradecer demais a sua Mas presença. você vai votar no Rio ou em São Paulo? Eu volto em São Paulo esse ano. Ah, então vai de bolos. Tá certo, ele é uma ótima opção mesmo. Acho que ele Tá bom. faz um trabalho incrível, né? Os Também movimentos de gosto bastante. moradia, é Uma ótima um nome mensagem. importante. Deve vir aqui para conversar com a gente em diálogos, enfim. Tem algumas pessoas Massa, que ótimo. já vieram, então vamos conversar. Mas Tá olha, bom. obrigado pela presença. Lembrando que para quem está nos assistindo que essa conversa ela vai ficar disponível no IGTV e também depois no YouTube. Eu vou te mandar o link, aí você pode Ah, divulgar para que as ótimo. pessoas tenham acesso. E no mais eu quero te parabenizar pelo belo trabalho que você tem feito, pelo site que é incrível, pelas suas colaborações, ora no 247, ora na revista Fórum e em outros meios de comunicação do campo progressista. Sempre aparece ali para brilhantar, né, aquelas mesas, aqueles debates com a tua inteligência. Obrigado. Tá bom, Lênis. Obrigadão pelo convite. Ó, um beijo a todos e todas e boa noite, boa semana. Boa semana. Tchau, gente. Lembrando que, olha, na quarta-feira nós vamos ter aqui o Antônio Carlos de Moraes Sartini, que é o ex-diretor do Museu da Língua Portuguesa e gestor. E na sexta-feira o pastor Henrique Vieira vai vir aqui para conversar com a gente sobre espiritualidade e uma série de questões aí. Inclusive o apoio dele ao Boulos. Ah, massa, ótimo. Tchau, Tá tchau. certo? Forte abraço, gente.